Então eu finalmente voltei aqui para conversar com vocês, né? Eu abri esse canal há um tempo, só que por estudos, por procrastinação, eu acabei abandonando, mas eu voltei. E eu voltei para treinar a minha mente que eu posso fazer as coisas, que não precisa estar lindo, maravilhoso para fazer, porque a mente da gente engana a gente. A minha mente estava me dizendo assim, ó, tu precisa ter o melhor cenário, tu precisa ter a melhor iluminação, tu precisa de várias coisas para te fazer. Barulho da TV. Tu não pode fazer assim de qualquer jeito, sabe? Então eu resolvi, não, quem manda aqui sou eu, não é a minha mente que manda em mim, não é ela que vai me sabotar. Eu vou fazer desse jeito mesmo. Então por isso que eu tô gravando assim, tá? Pra quebrar essas crenças que me barram, né? Tem mais um aqui junto. Mas pra quebrar, né? E pra trazer essa experiência pra vocês também. De vocês olhar para aquelas coisas que vocês, eu tinha que fazer e não tá do jeito que eu gostaria, né? Faz assim mesmo. Quando a gente se coloca em movimento, as coisas começam a mudar, né? Então, eu resolvi voltar nesse canal, trazer vários assuntos para vocês aqui. E um deles eu quero falar hoje aqui sobre o que eu tenho vivido nos últimos tempos, sobre feminilidade, né? A mulher ser mais feminina. Então, eu vou compartilhar com vocês como eu cheguei nisso, tá? E o que é, né? Então, como eu cheguei? Há um tempo atrás a gente vem se desenvolvendo, né? Buscando treinamento, desenvolvimento humano, várias coisas assim. Só que foi um tempo que, sabe quando cai a ficha assim, poxa, todas as coisas que a gente vem aprendendo de desenvolvimento humano tá dentro da Bíblia, né? As pessoas tiram o melhor dela, que ela é sempre boa, né? Mas tira ali uma sabedoria dela e fazem treinamentos, fazem cursos. Então a gente entendeu muito isso, né? Então vamos pra fonte, né? Que é a palavra. E quando a gente resolveu, eu e meu marido, a gente resolveu se aprofundar na palavra mesmo, todos os dias fazendo devocional, todos os dias se conectando com Deus, Deus, ele se agrada disso. Então foi onde que eu me conectei mais com ele. E eu, numa das minhas orações, eu pedi, Senhor, me revela aquilo que me é oculto, né? Aquelas coisas que eu não sei ainda. Porque na própria palavra diz que é pra gente fazer essas orações, né? Então eu pedi pra ele isso. E me caiu uma sabedoria, assim, do céu mesmo, que eu precisava ser uma mulher mais feminina, né? Então, eu peguei e comecei a olhar pra isso com mais atenção. Ó, deixa a mãe conversar, tá? Deixa a mãe conversar, porque senão não dá pra mãe gravar, tá? Tá? Então, eu comecei a olhar pra isso com mais atenção, né? Eu comecei a entender que eu precisava mudar meus... Ó... Eu comecei a... Vem cá, vem cá. Eu preciso que você fique quietinho um pouquinho. Pra mim terminar de gravar o vídeo. Falar com as tias, tá? Ó. Ah, tá de bota. Tá, vai ali um pouquinho então. Tá? Deixa a mãe terminar aqui. Então eu resolvi, assim, me aprofundar nesses estudos de feminilidade, de o que é uma mulher ser feminina, né? E num desses estudos eu entendi que quando a gente começa a imprimir, que tem as nossas características, né? Da nossa fala, do nosso seio, digamos assim, do nosso útero, tudo isso são características da mulher. E quando a gente começa a imprimir as nossas características, digamos assim, eu tenho seio, né? Eu sou mulher, então quando eu dou de mamar pro meu filho, quando eu tenho ele, né? Eu tô imprimindo a minha feminilidade, sabe? Eu tô imprimindo quem eu sou. Eu sou uma mulher, então eu preciso exercer as funções de mulheres, entende? Então, quando eu entendo que eu tenho uma voz mais suave, mais agradável que o homem, para algum sentido, eu comecei a usar essas características. Tá, poxa, comecei a entender que eu sou, assim, muito diferente do homem. Sabe quando tu abre, assim, os olhos e vê, nossa, eu não sou igual ao homem. Foi exatamente assim que aconteceu comigo, porque eu sempre acreditei que a mulher e o homem eram uma mesma coisa, eles tinham a mesma função, eles tinham o mesmo papel, porque eu sempre acreditava, fui criada assim, né, que a mulher tem que ir pra rua, a mulher tem que fazer as mesmas coisas que o homem, a mulher tem os mesmos direitos que o homem, sabe?
Então eu acreditava nisso. E automaticamente eu agia assim, né? Eu sou igual a um homem, eu sou igual ao meu marido, então eu tenho que fazer as mesmas coisas que ele. E quando eu fazia esse movimento de fazer as mesmas coisas que ele, que o homem, ele é mais externo, né? Por isso que até ele é maior que a mulher, mais grande, mais robusto, assim. Que ele vai pra rua, ele começa a ter esse campo dele, né? Essa experiência dele. E eu ir junto, eu fiquei olhando pra dentro da minha casa. Se eu tô aqui, quem é que tá cuidando da minha casa? Sabe? Então eu comecei a olhar com uma outra visão. E eu comecei a me colocar mais no meu lugar de ser uma mulher mais feminina, né? E quando eu comecei a me colocar mais, em ser mais feminina, a minha casa começou a mudar. Porque eu comecei a trazer mais doçura, mais entendimento. Eu comecei a trazer o reino para dentro da minha casa. Porque a Trindade nada mais é que um reino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, são três. Então, quando a gente começa a imprimir as características do reino, a gente começa a ser que nem é o reino, né? Por exemplo, tenho meu marido, que é o pai, né? Tenho os meus filhos, né? Que representa, falando aqui da Trindade, não que é a mesma coisa, mas representa, né? Representa Jesus, né? E tem o Espírito Santo que representa a mulher, a doçura, o entendimento, todas essas outras coisas, sabe? Então eu comecei a replicar isso dentro da minha casa, que o homem, o pai, ele tem que ser mais firme, né? E os filhos, eles têm que morrer pela noiva, né? Por outras pessoas. E o Espírito Santo de ser o consolador, de ser o conselheiro. Então eu comecei a imprimir essas características, né? Do que é o reino. E a minha casa começou a mudar, meus filhos começaram a mudar, meu marido começou a mudar, sabe? Porque ele viu muita transformação assim, porque é automático quando a mulher, porque ela é mais sensível do que o homem, quando ela traz isso para o homem, para dentro da sua casa, todo o outro ciclo começa a mudar, a parte dela, né? A maioria das vezes, essa mudança de comportamento para que todo o resto também se molde, né? Claro, depende muito de cada família, mas a maioria das vezes é a mulher que traz a espiritualidade para dentro do lar. Então, era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, né? Sobre essa minha feminilidade que eu tô buscando, sobre quebrar essas crenças, né? De que tem que estar perfeito. Espero que de alguma maneira tenha ajudado vocês. Se sim, comenta aqui embaixo para mim o que eu te ajudei com esse vídeo, né? Rápido e objetivo. Até a próxima!